Olá pessoal, bom dia. No vídeo anterior, no final do vídeo anterior, eu comentei que sempre que possível a gente deve plantar leguminosas em áreas agrícolas paradas, tá certo? Visando a redução do uso de estercos animais, de composto orgânico em áreas sob manejo orgânico, para evitar a elevação excessiva do pH. Mas essa prática que a gente denomina pousio enriquecido, ela traz muitas outras vantagens que a gente vai abordar de forma mais detalhada neste vídeo. Então aqui a gente observa uma área sobre pousio enriquecido, tá certo? Com uma leguminosa, e abaixo aqui a gente observa que parte da área foi preparada para o cultivo de uma cultura, de uma determinada cultura, tá certo? Neste caso aqui, a biomassa da leguminosa foi incorporada ao solo, mas isso não necessariamente é feito. A biomassa pode ficar sobre a superfície do solo. Mas mesmo ficando na superfície do solo ou incorporando, a liberação dos nutrientes da biomassa é muito rápida. Tá certo? Se for num período quente e úmido, mais de 50% do nitrogênio e de outros nutrientes, né, contidos na biomassa vão ser, né, liberados, né, para a solução do solo, tá certo? Então a gente deve fazer o plantio, né, da cultura subsequente logo em seguida para aproveitar esses nutrientes, porque caso contrário, se for um solo arenoso, grande parte desses nutrientes vai ser lixiviado. Já se for um solo mais argiloso, com uma boa CTC, ele vai reter boa parte desses nutrientes. Mas mesmo assim, o ideal é fazer o plantio logo em seguida, após o manejo da biomassa, tá certo? A cultura do milho é uma cultura que responde muito bem ao pousio enriquecido, né, a rotação com leguminosas, pelo fato, né, da cultura ter uma maior demanda de nutrientes, principalmente nitrogênio e potássio, ali para os 40 dias, 45 dias após o plantio, que coincide com a liberação dos nutrientes da biomassa. Então, o milho responde muito bem a essa prática, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco mais dessa prática e de outras vantagens. Aqui a gente observa uma área também em pousio enriquecido, então a gente observa aqui a mucuna cinza, uma boa produção de biomassa, a altura dessa biomassa deve estar mais ou menos com 1,20 m, 1,30 m mais ou menos de altura, então uma boa produção de biomassa. E aqui a gente observa, né, algumas vantagens do pousio enriquecido. Controle de plantas espontâneas, a gente não vê nenhuma planta espontânea aqui, só biomassa de mucuna, né? Tá certo? Essa biomassa, né, com certeza vai incorporar uma grande quantidade de nitrogênio na área, em função da fixação biológica de nitrogênio, vai também reciclar, né, os nutrientes em camadas inferiores do solo, pelo fato das leguminosas ter um sistema radicular bem profundo e ter essa capacidade de absorver esses nutrientes, incorporar na biomassa e depois essa biomassa ser depositada sobre o solo, tá certo? E aqui a gente vê no lado de baixo, né, o manejo da mucuna da biomassa, né? Sendo feito com a grade leve, totalmente aberta, simplesmente para passar por cima da mucuna sem a necessidade de incorporação, porque nessa área aqui foi instalado, né, um pomar, tá certo? Então, a mucuna, mesmo sendo considerada bastante agressiva, o simples fato da gente passar uma grade por cima, ou um rolo faca por cima, é o suficiente para matar a mucuna, tá certo? Então, depois dessa passagem de grade, 4 a 5 dias após, se houver sol, essa biomassa vai estar totalmente seca, como se tivesse passado um herbicida por cima aqui, tá certo? Então, as leguminosas, algumas delas bem agressivas, mas elas são muito sensíveis a dano físico, né? Tá certo? Então, a gente já comentou em um vídeo anterior que a gente muitas vezes não deve plantar leguminosas nas entrelinhas de pomar que são conduzidos, né, de forma mecânica, né? Porque as leguminosas não vão aguentar diferentemente das gramíneas, tá certo?
Então, depois do manejo, a gente observa uma boa deposição de biomassa, tanto biomassa fresca como biomassa mais velha, né? Por baixo aqui a gente vê folhas de mucuna velhas, né, que foram caindo ao longo do crescimento da mucuna, tá certo? Então, ocorre, né, realmente uma grande deposição e, além da ciclagem de nutrientes, né, além do aporte de nitrogênio, a gente tem outras vantagens. A gente já comentou o controle de plantas espontâneas durante o período de pousio, né, mas também muitas biomassas de leguminosa auxiliam, né, no controle de patógenos do solo, por exemplo, nematóides, né? Tá certo? Proteção do solo contra chuvas, contra sol intenso, incorporação de matéria orgânica, né? Tanto a nível de superfície, né? Como a nível também de profundidade, porque ao manejar essa biomassa, a parte aérea vai morrer e todo o sistema radicular da mucuna também vai morrer. Então, a incorporação de matéria orgânica em todo o perfil do solo. Então, esse é um ponto bem interessante. Algumas leguminosas têm a capacidade de descompactar algumas camadas de solo compactada, como o guandu tem essa característica, o nabo forrageiro tem essa característica, né? E, além disso, como a gente comentou no vídeo anterior, vai permitir, sim, uma redução do uso de adubos orgânicos, no caso do manejo orgânico, e mineral, no caso do manejo convencional, tá certo? Além disso, um tempo atrás, eu conversando com um colega da área de solos, eu comentei com ele que eu estava observando em alguns artigos uma ligeira redução de pH em áreas, né, onde o adubo orgânico o adubo verde foi manejado, né? E ele comentou que realmente faz muito sentido isso, porque grande parte das biomassas, quando ocorre a decomposição, ocorre a liberação de nitrogênio na forma de amônio. E no solo, esse amônio vai passar para nitrato, que é o processo de nitrificação. E durante esse processo ocorre a liberação de hidrogênio para o solo. Então, isso realmente vai afetar o pH e vai provavelmente ter uma ligeira redução do pH. Então, além de você ter uma redução no uso de adubos orgânicos, estercos dos animais, composto orgânico, você também tem esse controle do pH, né? Não deixar o pH elevar demais, né? Tá certo? Então, sempre que possível, a gente deve fazer a rotação de culturas usando um adubo verde entre uma cultura e outra, né? Que a gente denomina de pousio enriquecido. Aqui a gente observa novamente a deposição de biomassa, né? E aqui cerca mais ou menos de 4 ou 5 dias após o manejo, realmente o material seca completamente, tá certo? E aqui a gente vê o material todo depositado sobre o solo e onde foi preparada uma cova de plantio de fruteiras. Então, no caso da fruticultura, como não tem necessidade da gente fazer o preparo total do solo, a gente prepara só as covas de plantio, então a gente deixa o material todo na superfície, em vez de incorporar, como nós vimos anteriormente, no caso para plantio de uma cultura anual, como milho ou outra cultura. Então, na fruticultura, o manejo é um pouco diferente. O guandu também é uma cultura que eu gosto muito de utilizar, utilizo muito, né? Eu, pelo menos utilizava, né? Na época que eu estava trabalhando mais com agroecologia e agricultura orgânica. E aqui a gente vê plantas, né, de guandu com cerca de 5 meses de idade, mais ou menos. O potencial de produção de biomassa, né? Então, eu tenho 1,80 m, então esse guandu aqui com 5 meses certamente estava com cerca de 2,5 m, mais ou menos, de altura, né? Então, uma boa produção de biomassa. Então, a gente vê a área aqui com um guandu mais novo, né, um guandu mais velho, né? Então, realmente o guandu tem esse grande potencial de produção de biomassa, tá certo? Então, ele pode ser utilizado sim também nessas áreas de pousio também. A mucuna e o guandu são adubos verdes que têm um ciclo mais longo, cerca de 5, 6 meses mais ou menos, tá certo? Então, quando você tem um pousio mais longo, então são culturas indicadas, tá certo? Quando você tem um pousio mais curto, talvez o ideal seja você utilizar, né,
culturas de ciclo menor, tipo a crotalária produz muito biomassa em 3, 4 meses de pousio, né? Então, essa estratégia a gente tem que adotar em função do período que a área vai ficar em pousio. Neste caso aqui, a gente está observando, né, o plantio de mucuna num pomar de goiabeiras bem velho. A gente observa as plantas aqui com um tronco bem grossos, né? Então é um pomar bem velho que estava sendo recuperado, tá certo? Então esse pomar é um pomar de sequeiro, tá certo? No caso de pomar de sequeiro, a gente geralmente faz a poda de frutificação em final de julho, tá certo? E vai conduzindo a cultura e a colheita termina mais ou menos meados de fevereiro. Então, em meados de fevereiro ainda ocorre bastante chuvas, tá certo? Pelo menos aqui na nossa região. Então, você pode plantar o adubo verde, nesse caso aqui a mucuna, em meados de fevereiro, após o término da colheita, né? Esse adubo verde vai pegar as chuvas de final de fevereiro, março, abril e algumas chuvas ocasionais aí durante o período de maio e junho, tá certo? Então, como a mucuna tem um ciclo mais longo, a mucuna vai ficar nessa área durante todo o período da entre-safra. E lá, mais ou menos em julho, quando a gente for fazer novamente os tratos culturais da goiabeira, a gente faz o manejo da mucuna. Então, é uma estratégia também bem interessante, tá certo? No caso aqui, ó, você tem a possibilidade, né, de fazer incorporação de matéria orgânica, auxiliar, né, no combate de alguns patógenos do solo, tipo nematóide, né? Então, apesar de na fruticultura não ser permitida a rotação, né, porque são culturas perenes, mas a gente pode fazer o cultivo na entrelinha. A gente só não recomenda fazer o plantio de leguminosas nas entrelinhas durante o período de manejo da cultura, porque se o trator passar por cima do adubo verde que está em crescimento, com algum maquinário, esse adubo verde não vai aguentar, vai morrer, tá certo? Então, se realmente o manejo for todo ele mecanizado, e no caso da goiabeira for uma goiabeira irrigada para produção ao longo de todo o ano, aí não justifica o uso de adubo verde na entrelinha. Aí simplesmente é roçar e deixar o estabelecimento de algumas gramíneas que certamente vão se estabelecerem ali de forma natural, pelo fato delas terem um ponto de crescimento bem baixo, tá certo? Então, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar para saber como adotar. E aqui a gente vê a mucuna sendo manejada também com rolo faca, né? Então, aqui com a grade e aqui com um rolo faca. Com relação a sementes de adubo verde, muitos produtores falam dessa dificuldade de obtenção, mas a gente vai ver mais para frente que não é bem assim. Então, você pode comprar inicialmente algumas sementes, alguns poucos quilos de sementes, né? E pode fazer a multiplicação das sementes na propriedade, tá certo? Então, aqui a gente vê a produção de sementes de mucuna, tá certo? A mucuna, depois que ela seca naturalmente, né? Ela produz essas vagens, a gente vai coletando essas vagens, né? Tá certo? E depois leva essas vagens para um galpão bem ventilado para ela acabar de secar ali e depois a gente processar a semente. Então é bem tranquilo. A gente só tem que tomar o cuidado que as áreas destinadas à produção de sementes, posteriormente, não devem ser utilizadas com culturas anuais, com hortaliças, que exigem o preparo do solo, tá certo? Por quê? Vai ter muito resíduo de sementes na área, e com o preparo do solo, essas sementes, essas vagens vão ser quebradas, as sementes vão entrar em contato com o solo e vai ter uma grande ressemeadura natural, tá certo? Mas se for uma área destinada só para a produção de sementes, se for uma área para instalação de pomar, não tem problema, porque no caso do pomar, como você está sempre fazendo roçadas periódicas, né? Se germinar algumas sementes, essas plantas vão ser roçadas e não vão para frente. Então, alguns cuidados a gente deve tomar, tá certo? Com relação aos adubos verdes, são vários, né? Alguns indicados para o período de verão e outros para o inverno, tá certo? Então, para verão, crotalária, feijão de porco, guandu, labi-labi, mucuna, milheto, sorgo e girassol.
Esses 3 últimos adubos verdes não são leguminosas, tá certo? E os demais são. Então, qual que a gente deve escolher? Então, é a que a gente comentou anteriormente. Se for um período mais curto de pousio, é mais indicada a crotalária, tá certo? Feijão de porco, o labi-labi, tá certo? E se um período de 3 meses, 3 a 4 meses, for um período mais longo, de 5, 6 meses, aí o ideal é usar uma cultura de ciclo mais longo, né? Como o feijão guandu e a mucuna, tá certo? E no caso de não leguminosas, tipo o milheto, eles também são utilizados. Então, em muitos casos que os produtores produzem hortaliças, vamos supor, folhosas ou tomate em estufa, e que fazem grandes adubações pesadas, muitas vezes ocorre o acúmulo de nutrientes e de sais nesse solo. Então, a salinidade do solo fica alta, a gente tem que controlar isso para um próximo cultivo. Aí, nesse caso, é muito comum o pessoal plantar o milheto nessas áreas, né? Que é uma cultura bastante extratora de nutrientes, né? Então, ele vai extrair os nutrientes, incorporar na biomassa, e depois essa biomassa vai ser tirada das estufas para ser fornecida a animais, para fazer compostagem, né? E depois fazer um novo ciclo da cultura, novas adubações, né? Então, são estratégias diferentes, depende de caso a caso, tá certo? E os adubos verdes de inverno, né, são vários também: azevém, aveia, centeio, ervilhaca, nabo forrageiro e tremoço. Geralmente não são utilizados na nossa região, porque na nossa região, Zona da Mata, tem um inverno muito seco, tá certo? E a gente precisaria de irrigar os adubos verdes. Então, o produtor prefere utilizar a irrigação nas culturas. Mas no sul do Brasil, os adubos verdes de inverno são bem utilizados pelo fato do inverno ser mais chuvoso. Eu tive uma pequena experiência aqui na nossa região com ervilhaca. Então, se a gente conseguir plantar ervilhaca mais ou menos ali em fevereiro, ainda final de fevereiro, ela produz uma boa biomassa com as chuvas, as últimas chuvas ali de março, abril ali. Então, seria uma opção, se alguém quiser fazer alguma tentativa aqui na nossa região. A ervilhaca é uma que produz bastante biomassa, mas pode ser que outras, dependendo da região, em função da ocorrência de chuvas, né, sejam indicadas também, tá certo? Aqui a gente observa novamente, né, o pomar de jabuticabeiras, novamente não, um pomar de jabuticabeiras com mucuna, cobertura de mucuna, tá certo? A gente observa aqui 100 plantas espontâneas, né, tá certo? Então, dá uma boa cobertura, uma boa proteção do solo, tá certo? E aqui, isso aqui é na nossa região, Zona da Mata, né? E aqui um pomar de videiras, né, sob manejo orgânico, todas as duas áreas sob manejo orgânico, com azevém, cobertura de azevém. O azevém, nesse caso aqui, geralmente ele é plantado final de abril, início de maio, tá certo? E como o inverno no sul é chuvoso, esse pomar aqui na região gaúcha ali, na Serra Gaúcha, né? Tá certo? Então ele vai crescendo juntamente com a uva, né? E mais ou menos lá em dezembro ele vai morrer naturalmente. Você vem tem essa característica de no verão ele morrer naturalmente. Então vai formar uma grande biomassa sobre o solo aqui. Além disso, o parreiral vai fechar bastante em relação à entrada de luz, então praticamente não tem necessidade nenhuma de fazer o manejo de plantas espontâneas no parreiral, tá certo? Além disso, vai permitir uma grande reciclagem de nutrientes, uma retenção de umidade no solo. Então, são estratégias diferentes em função da região, tá certo? E são muito importantes, principalmente no manejo orgânico. Com relação à mucuna, que a gente comentou anteriormente, ela é bem agressiva, sim. Então, aqui a gente está vendo uma área em que a mucuna está subindo em bananeiras, tá certo? E se a gente deixar, ela vai tomar totalmente conta dessas plantas aqui. E aqui, no caso, do pomar de jabuticabeiras também. Só que tem que
isso é falta de manejo. Se a cada 15 dias o produtor passar aqui com uma foice e cortar essas ramas que estão subindo aqui, tá certo? Aqui, fazer um ligeiro coroamento com foice nessas plantas, pronto, não tem mais nenhum problema. Então a mucuna vai ficar restrita nas áreas que deve ficar, nas entrelinhas aqui. Então a agressividade da mucuna é simplesmente em função da falta de manejo, tá certo? Como a gente comentou, as leguminosas são muito sensíveis a danos físicos, tá certo? Se você passar aqui o trator aqui próximo das plantas, pronto, você vai matar pelo menos as plantas próximo aqui da bananeira, no caso da bananeira. No caso da jabuticabeira, né, como a área está toda tomada por mucuna, o ideal é você fazer o coroamento realmente com foice. Com relação a empresas que comercializam sementes de adubo verde, são várias no Brasil, tá certo? Mas a gente listou aqui 3 empresas que estão aqui na nossa região sudeste. Todas 3 no estado de São Paulo, as sementes Piraí, a BR Seeds e as sementes Machieiro, tá certo? Então, qualquer uma dessas empresas, você faz o pedido via internet, né? E essas empresas mandam a quantidade que você quiser pelos correios, tá certo? 1 quilo, 2 quilos, 20 quilos, né? Então, é bem simples. E eles têm uma grande variedade de adubos verdes, né? Tanto de verão como de inverno. Então, na minha opinião, eu acho que não é um problema a obtenção de sementes. Algumas sementes realmente são bem mais caras do que as outras, né? Mas, no caso, você compra uma pequena parte e multiplica essas sementes na propriedade. E vai obtendo um volume maior de semente ao longo dos anos, tá certo? Essa é a estratégia. Aqui são fotos, né, de uma adubação verde na renovação de canavial. Essas fotos foram retiradas do site da Semente Piraí. E é uma foto que é interessante porque eu vivenciei isso. Eu fiquei durante um ano em Jaboticabal, tá certo? E que está perto lá de Ribeirão Preto, onde se planta muita cana, e eu vi áreas sendo renovadas de canaviais com adubação verde. Então, nesse caso aqui, eles estão utilizando a Crotalária juncia, ela está em pleno florescimento, esse amarelinho aqui, ó, são as flores, né, na ponta da seta, e um trator manejando, tá certo? Essas plantas aqui, com certeza, têm uma altura maior do que 2,5 metros, tá certo? Então, ocorre uma grande produção e deposição de biomassa sobre o solo, e isso tem uma série de benefícios, né? De você incorporar muito nitrogênio nas áreas, reciclar os outros nutrientes, né? Quebrar ciclo de pragas. Então, isso é muito comum. Em São Paulo é muito comum o pessoal fazer o uso de adubação verde com crotalária, principalmente crotalária juncia, na renovação de canaviais. E aqui a gente vê uma área, um talhão com crotalária sendo manejada, um talhão que está sendo renovado, e um outro talhão aqui que já deve ter sido renovado um tempo atrás e está em plena produção, tá certo? Então, o adubo verde também, além de pequenas propriedades, grandes propriedades estão utilizando a adubação verde em rotação com culturas, né? Porque realmente traz muitos benefícios para as culturas subsequentes. E, finalizando aqui, só para a gente mostrar aquele último slide, né, do vídeo anterior, que foi você utilizar aqui antes da instalação do experimento de quiabo orgânico, a gente fez um pousinho enriquecido com mucuna, né? Então, antes da implantação do quiabo, a mucuna foi incorporada no solo, nesse caso aqui foi incorporada no solo, e logo em seguida fez o plantio do quiabo, né? E a gente obteve realmente uma boa produção. A gente comentou também no experimento de banana, né? Quando a gente usou biomassa, substituiu parte do composto orgânico por biomassa, o pH não subiu tanto, né? Subiu um pouco menos. Então, tem esse benefício, sim, de um certo controle do pH, e um dos pontos mais importantes, né, é realmente você reduzir a necessidade de adubações, tanto orgânica como minerais, nas culturas subsequentes. Tá ok?
Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.